Enfermagem brasileira pelo mundo? Você sabia que existem empresas nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, no Canadá, na Austrália, que ficam loucos por você, colega da enfermagem e enfermeiro graduado aqui no Brasil? Você pode trabalhar fora do Brasil e ser muito bem remunerado simplesmente por você ser brasileira e enfermeira. Eu sou a doutora enfermeira Caroline Maroto e esse daqui é o EmpoEnf, o seu canal que apresenta todas as possibilidades para uma enfermagem diferenciada. Por que será que as empresas de fora do Brasil têm tanto interesse na enfermagem brasileira? Lá fora, quando eles olham para o povo brasileiro, quando eles olham para os trabalhadores brasileiros e aqui especificamente para a categoria de enfermagem, eles entendem que a gente trabalha em zonas com a mesma característica dos cenários de guerra. Então sim, eles costumam dizer que a enfermagem brasileira é uma enfermagem de guerra. Primeiro, temos uma dimensão continental no nosso país. Então existem discrepâncias muito significativas de atuar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, dentro da cidade, numa zona onde eu tenho acesso a um público e a uma clientela de um alto poder aquisitivo, e no mesmo local, no mesmo bairro, eu tenho a cena de vulnerabilidades dentro das comunidades, de forma muito intensa. Isso se expande quando a gente começa a pensar na dicotomia que existe também, pensando nas zonas rurais, nas áreas de mais interior, que tem menos acesso à tecnologia e a algumas informações, e mais, temos populações indígenas, populações ribeirinhas, que também ficam ali com desafios estratégicos de ter uma qualidade de excelência, onde a enfermagem compõe o maior corpo clínico de atuação. Então, quando essas empresas de fora olham para nós e olham para isso, eles compreendem que o enfermeiro brasileiro sabe atuar nas mais diversas condições. E é uma realidade, porque no mesmo momento em que uma colega da enfermagem atua dentro de uma terapia intensiva de alta complexidade, dentro de uma rede privada, normalmente essa mesma colega está inserida, por exemplo, dentro de uma estratégia de saúde da família, lidando direto com as vulnerabilidades de uma comunidade. Ou essa mesma enfermeira pode estar atuando dentro de uma UTI móvel, o nosso famoso SAMU, e atuando diretamente com os acidentes mais bizarros de trânsito, acidentes que realmente têm um impacto visual, um impacto de assistência de alta complexidade e de aceleração de tomada de decisão. Então sim, por vivermos num país em que eles lá fora, as empresas de lá de fora, enxergam como uma guerra civil, principalmente falando aí do poder paralelo, a gente tem ali desafios de muitas balas perdidas, muitos projetos que a gente chama de PAFs, né? Então a gente consegue ter um entendimento de feridas por balísticas muito maior do que uma profissão como a enfermagem lá fora, que não tem acesso com muita aceleração, com muito entendimento desses acidentes. Então o primeiro ponto é entender o porquê que essas empresas querem ficar conosco, querem garantir aí as nossas vagas de emprego. Outro ponto importante é: mas eu tenho muito medo de ir. Será que essas empresas são seguras? Primeira coisa, você vai olhar para o histórico dessas empresas e vai sim procurar informações com enfermeiros que já estão lá fora e que foram para fazer o movimento de migração a partir dessa empresa. Então sim, você vai entrar em contato com essas pessoas, você vai procurar por essas pessoas nas redes sociais, principalmente no Instagram. Normalmente essas empresas têm ali os seus seguidores, que são os próprios clientes. Então é uma troca de ideia, o famoso networking que eu falo tanto aqui. Você vai se informar, entender como é que foi a transição, como é que foi a organização dessa empresa para realmente chancelar a sua ida de uma forma segura, uma forma organizada, para entender como é que foi esse processo de deslocamento e de mudança. Então, essas empresas estão disponíveis para vocês, todas aqui na internet, e muitas já foram apresentadas por mim e por colegas minhas que estudaram comigo na faculdade ou que trabalharam comigo em algumas instituições daqui do Rio de Janeiro e agora estão morando fora. Então tem muita live, seja aqui no canal ou lá no Instagram,
provando pra você como que essas pessoas fizeram, e elas dão lá os nomes das empresas que elas foram, inclusive. Inclusive, também, elas mostram como que foi esse processo de transição, de adaptação a um novo local, a uma nova cultura e ao idioma, que é geralmente a pergunta crucial. Então, falando do passo a passo mais importante que a gente precisa ter em mente é entender essa empresa, e já apresentei pra vocês já como que a gente consegue fazer isso. Outro ponto extremamente importante é entender a lista de vagas. O que eles pedem oficialmente para que o enfermeiro e a enfermeira tenha para poder garantir esse seu espaço lá fora. Então, normalmente, eles pedem que você tenha graduação em enfermagem, ou seja, você tenha feito a faculdade. Não existe técnico em enfermagem fora da América Latina. Do México para cima, não existem técnicos de enfermagem, tá? Então, por isso que a vaga é apenas para enfermeiros. Outro ponto extremamente importante é você entender que vai fazer uma prova de proficiência do idioma. Então, se você domina o inglês, ou se você domina o alemão, ou se você domina o espanhol. Geralmente, essas empresas, elas te oferecem um curso de idioma, elas te preparam para essa prova, elas fundamentam toda a organização mental, cognitiva e técnica para você conseguir passar nessa prova de proficiência. Outra coisa importante que essas empresas também fazem é apresentar para você uma forma de se colocar no mercado. Então, eles fazem toda a reestruturação do seu diploma, a validação dessa documentação profissional toda. Se já tiver títulos de especialistas aqui, geralmente eles aproveitam esses títulos e após um período que varia de empresa para empresa e de país para país, você pode atuar dentro da sua área clínica de especialização. Então, se você fez UTI, se você fez UTI neonatal, se você fez saúde da mulher, geralmente esses locais conseguem abarcar você depois do tempo do período de experiência para a sua área de origem, depois de um tempo e alguns requisitos que as empresas colocam. Outra pergunta extremamente importante que todo mundo fica na dúvida é em relação ao visto de permanência, o visto de trabalho ou a cidadania, que muitas vezes as empresas também oferecem. Eles fazem toda a parte documental para que você vá com toda a tranquilidade com esse processo de imigração. E aí, dependendo do país, tem tempos. Depois de um certo tempo de carteira assinada, depois de um certo tempo de contrato com determinada instituição de saúde, você ganha a cidadania daquele país. Então, tem live, mais uma vez, apresentando o passo a passo, tudo muito detalhado. Mas, normalmente, em torno de 2 a 3 anos, você já consegue a cidadania trabalhando ali naquele mesmo local, garantindo que você está prestando serviços para a população daquele país. Partes importantes que todo mundo fica louco: a carga horária e salário. A carga horária, geralmente, nos países desenvolvidos, fica em torno de 6 a 8 horas. Eles entendem que mais do que isso não é adequado para o profissional trabalhar, porque vai caindo o rendimento profissional, o poder cognitivo de tomada de decisão também vai se deteriorando. Alguns locais te dão possibilidade de fazer a dobradinha, ou seja, os plantões em dobra, mas isso é raro. Geralmente eles garantem o seu período de descanso. Existem países que vão fazer o formato de 3x4. Você trabalha 3 dias consecutivos com essa carga horária que eu te apresentei e te dão 4 dias livres para você descansar e se recompor em termos energéticos para estar atuando de novo ali num cenário tão caótico que é o cenário da saúde, né? Onde a gente lida diretamente com o sofrimento e a dor do outro. Esses países entendem com uma outra cabeça como que é o nosso trabalho. Então você tem uma jornada de trabalho bem reduzida. E aí já deve estar pensando assim, mas meu Deus, então como que fica o salário se reduz carga horária? O salário convertendo para reais, tá? Que dependendo do país a gente vai ter diferenças de moedas, mas convertendo tudo para o Brasil, todos os salários desses países estão acima de R$5.000. Isso no baixo. Tem salários nos Estados Unidos que você já começa ganhando em torno de R$7.000. Tem salários no Canadá, na Austrália, que você já começa acima de 6.500. Então vai depender do local do país que você tá indo. Isso também indica da posição que você vai estar lá nesse país. Então áreas de mais interior também vai ter uma determinada condição salarial. E em metrópoles, né, nas grandes cidades, você tem uma outra condição salarial. Mas a carga horária de trabalho é sempre compatível com o seu esforço físico e mental. Então, só para resumir, sim, as empresas olham para o enfermeiro brasileiro e para a enfermeira brasileira com um olhar extremamente vantajoso pelo nosso poder de fazer acontecer. Eles adoram as nossas gambiarras, o nosso jeitinho de fazer com que a assistência aconteça, apesar das adversidades que apresenta o nosso
país. Existem países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália e Austrália que estão contratando nesse momento. E para você saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição das empresas mais usuais que estão contratando periodicamente enfermeiros brasileiros. Carga horária em torno de 8 horas por dia, com períodos de descanso bem mais amplos do que a gente vivencia aqui no Brasil, com qualidade de vida e organização do seu bem-estar, e salários superiores a R$5.000 por mês. Existem países que fazem o cálculo anual, então geralmente esses países colocam aí os valores por ano, então você vai dividir esses valores quando você for pesquisar lá nas empresas diretamente. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, que a gente apresenta aí as possibilidades para você já começar esse ano, sim, indo para um novo país, para uma nova vida. E aí, antes que você me fale qualquer coisa, eu já preciso te dizer o seguinte: todo mundo vai falar para você que é difícil, ou você mesma vai se sabotar dizendo que é muito difícil. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Quem você conhece que foi para fora do Brasil e que tá querendo voltar para cá? Se você me trouxer essa resposta, eu concordo com você, não é o seu momento e essa oportunidade não serve para você. Mas se você acha que é o seu sonho e que você tem plenas condições de estar fora do Brasil, trabalhando aonde você desejar, em qualquer lugar do mundo, então acredite. Acredite em você. E a opinião do outro, ignora. Sabe por quê? As pessoas têm medo de fazer. Então, ela sabota o seu sonho. Não ouça, faça, realize, ouse, voe alto e esteja onde você queira estar. Porque eu acreditei em mim um dia e hoje eu tô aqui conversando com você, conhecendo enfermeiros do mundo inteiro que estão muito felizes e realizados nos seus espaços, nas suas assistências diferenciadas. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Se essa pessoa nunca fez algo que eu tô querendo fazer, a opinião dela não me interessa. Sabe por quê? O que ela tá me dizendo é achismo. É simplesmente a falta de coragem ou a falta de capacidade dela que tá sendo exteriorizada pra mim. Se eu fosse ouvir as pessoas, com certeza eu não teria realizado metade das minhas conquistas como enfermeira. Ouse sim, acredite em você e faça diferença na sua vida a partir de agora. Já deixa aqui nos comentários qual país você adoraria morar e trabalhar como enfermeira e como enfermeiro. Eu vou adorar saber e eu vou pregar mais informações pra gente compartilhar aqui, claro. Outro ponto importante, vou deixar a lista das empresas que eu conheço, que esses amigos estão lá fora atuando neste momento. Inclusive, já deixo aqui um comentário que se você é estudante de enfermagem, está ainda no movimento de construção de saber, existem intercâmbios profissionais, onde você pode estudar lá fora, conhecer uma nova realidade cultural e já começar a entender ali como que funciona aquele país. É uma possibilidade. Se você é estudante de lato sensu e estricto sensu, principalmente, os cursos de mestrado e doutorado também dão os famosos intercâmbios sanduíches, que é onde você vai conhecer o âmbito da pesquisa e assistência de outros países, também com facilitações e aí abarcado direto com uma instituição internacional. Já deixo também o link do meu e-book, O Gerador de Atitudes para Enfermeiros. Lá eu te mostro o passo a passo do que eu construí na minha carreira e ajudo outras pessoas também a construir uma carreira de sucesso. Com mais de 100 possibilidades de especialidades para você se recolocar no mercado de trabalho e sim, construir uma postura de empoderamento, de posicionamento profissional, garantido na ética, com que você seja respeitada, reconhecida e valorizada a partir de agora. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, curte muito, compartilha com seus colegas que estão cansados e insatisfeitos com o Brasil. Por que não? A gente não pode construir aí uma onda de valorização e presentear as pessoas com novas possibilidades. Se não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora, porque assim você fica por dentro de todas as novidades que eu trago aqui para você. Eu sou a doutora Caroline Maroto, enfermeira com muito orgulho, e esse daqui é o EmpoEnf, o meu e o seu canal de empoderamento da enfermagem brasileira. Obrigada e te vejo nos próximos vídeos.